Oi, gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje tá muito especial porque hoje eu vou iniciar um novo quadro aqui no canal. Todos sabem, vocês que me acompanham aqui, que a maioria dos meus vídeos são vlogs, vlog de viagem, vlog de rotina. Às vezes eu gravo alguns vídeos mais falados também, como esse de agora desse novo quadro. E sem mais delongas, como vocês já viram aí no título, já devem imaginar, né? O quadro novo que se inicia a partir de hoje no canal são dos livros que eu leio no mês. Então vamos chamar, nem criei um nome para este momento, eu não estava preparada, né? Na verdade a ideia veio na minha cabeça e eu falei, vou começar a gravar e a falar sobre os livros que eu estou lendo. Mas nada mais, nada menos do que os livros do mês. Eu não vou colocar o livro do mês, nome do quadro, porque, por exemplo, esse mês de fevereiro agora eu tô lendo 3 livros, que alguns eu comecei a ler em janeiro, não concluí. E, enfim, são 3 livros, fora a Bíblia. Então, assim, eu terminei de ler um, que é esse que eu vou fazer a resenha pra vocês hoje, e ainda tem os outros que eu preciso concluir pra fazer a resenha também. Então, possa ser que no mês tenha mais, né, de uma resenha dos livros. Então, por isso que o nome vai ser Livros do Mês, não Livro do Mês. É isso. Sem mais delongas, o livro que eu li esse ano, assim, em uma semana, porque ele é um livro fantástico, é um livro que eu queria ler muito, é o livro As Primeiras 4 Estações, da Fernanda Witwiski. E eu espero estar pronunciando o nome dessa mulher certo. Ela é maravilhosa, gente. Fernanda Witwiski. Antes de falar do livro, vamos entender um pouco da autora. É importante isso, né? Porque quando a gente lê um livro, eu acho muito importante a gente entender quem está escrevendo. Não simplesmente, vi um livro legal na livraria e vou ler. É importante que você entenda um pouco também qual é o histórico daquela pessoa, né? Que propriedade aquela pessoa tem em falar daquele assunto. E eu vou explicar um pouquinho para vocês, eu não vou nem pegar do livro, né? Na verdade, aqui no início, o livro, gente, é maravilhoso. A leitura, o jeito que ela aborda, é uma leitura muito gostosa. Acho que aqui no final que mostra ela. Aqui, ó, pra quem não conhece, esta é a maravilhosa, deixa eu ver se tá focando, Fernanda Witwiski. E pra quem não conhece ela, eu vou ler só esse trechinho aqui, ó. Fernanda Witwiski, meu Deus, espero estar falando dela certo. Carrilho é casada com Rafael Carrilho e mãe dos gêmeos Samuel e Sara e de Isaac. Formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, trabalha como produtora de conteúdo e escritora. É autora do livro Enquanto Isso, que inclusive, abre um aspas aí, eu já li esse livro e eu quero, por mais que não tenha sido esse ano, eu quero trazer a resenha dele também para vocês. Lançado em formato digital, como audiolivro e como journal. E do Planner Minha Jornada, que eu também tenho esse planner e eu também tenho uma resenha desse planner aqui para quem quiser ver, vou deixar linkado aqui neste vídeo, tá certo? Também é produtora e editora do podcast Fora do Feed, em que discute temas cotidianos sempre com um viés cristão. Isso é muito importante. Gente, eu jamais vou ler o livro de uma pessoa que não acredita em Deus, por exemplo. Como esse livro aqui dela, que ela fala sobre maternidade. Não faz sentido pra mim, né? Se pra você faz, eu respeito, entendo. Mas pra mim não faz sentido eu ler o livro de uma pessoa que ela tem uma conduta diferente da minha, sabe? Em que em algum momento ela pode questionar a Deus, ou que ela pode, sabe, de alguma forma ofender a Deus. Então, assim, eu sempre prezo muito por isso também. E a Fernanda, ela é cristã. Ela tem 3 filhos, como vocês viram. O primeiro do livro dela é fantástico. O primeiro livro dela conta o testemunho dela. Não vou dar muito spoiler, mas conta o testemunho dela de como foi esse processo para ela virar mãe, porque ela não podia ser mãe, mas Deus é Deus. E ela conta o testemunho dela nesse livro e ele é simplesmente maravilhoso. Ele é um livro em formato de diário. E eu vou gravar uma resenha dele pra vocês depois, tá certo? Esse aqui é o segundo livro dela, que foi quando ela engravidou. E o que acontece? O nome do livro é As Primeiras 4 Estações. E nesse livro aqui, ela relata ela pega as 4 estações do ano, né? Verão, outono, inverno e primavera. E ela pega essas 4 estações e ela relata como foi cada uma dessas estações
quando ela se tornou mãe. Não só ela como mãe, mas o bebê também. E, gente, ela foi mãe de gêmeos. Nesse livro ela relata isso. E no meio dessa trajetória, ela descobre que está grávida do Isaac. Ou seja, ela teve 3 babies. Só que nesse livro aqui relata a Sara e o Samuel, como foi, né, ser mãe de gêmeos, como foi esse processo, mãe de primeira viagem. E aí, quando a gente abre aqui, tem o sumário, né, e eu vou falar um por um para vocês. Tem uma introdução, um detalhe sobre os livros da Fernanda. Ela é muito caprichosa. Os livros têm um aspecto de fosco, sabe? Impressão 3D, é muito bonitinho. Olha, ele é todo num tom que eu amo, né? Eu amo esses tons terrosos. Quando você abre, olha só como ele é. Gente, é maravilhoso. Ela tem um gosto assim que é muito parecido com o meu, na verdade. Aí as primeiras 4 estações. E aí vai ter o sumário aqui, vai ter uma introdução. E aí começa o livro de verdade. Que ela começa com o tema inverno, de 0 a 3 meses do bebê. E aí eu vou falando pra vocês o que vai abordar, também pra não falar tudo, né? Pra vocês comprarem, inclusive eu vou deixar, pra quem quiser, eu comprei pela Amazon e eu vou deixar o link aqui pra vocês na descrição pra quem quiser comprar, tá certo? E aí o primeiro tema, né, que é o inverno de 0 a 3 meses do bebê e dela como mãe, vai passar a hora mágica, pedindo socorro e boa noite. São os temas que ela retrata, né, no livro. E eu não vou dar muito spoiler porque senão não ficaria interessante vocês lerem, né? Então, no final de cada um, por exemplo, ela fala sobre esses temas, né? Pedindo socorro, boa noite, como eu falei pra vocês. E uma coisa muito legal, no final de cada estação vai ter as dicas da Fê, que são coisas que ela viveu, coisas que ela estudou, também coisas que ela leu, né, pra se tornar mãe. E ela deixa algumas dicas. Por exemplo, nesse aqui ela vai deixar a janela de sono, paninho e efeito vulcânico. E aí são dicas que ela deixa para as mamães que estão aí com os bebês de 0 a 3 meses. A próxima estação é a primavera, que é de 3 a 6 meses, de 4 a 6 meses. Aí a mesma coisa, os temas vai ser tudo coloriu, hora de recomeçar e o casamento. E aí ela vai abordar sobre esses 3 temas e no final vamos ter também as dicas da Fê. Verão, de 7 a 9 meses. E aí deixa eu ver aqui quais são os temas. O papai e as rotinas espirituais, corpo de verão, amor sacrificial. E esse aqui vai ser o verão. E no final ela vai deixar as dicas do mesmo jeito. E aí no final, o último, que é o outono, que é a arte de gastar saliva e frutos da estação, que é, deixa eu ver aqui, de 10 a 12 meses. E é muito interessante porque a Fernanda, ela vai relatando como está sendo pro bebê, né? Lembrando que ela teve 2 bebês, foi gêmeos, foi dose dupla. Glória a Deus por isso. Tenho vontade de ter gêmeos, assim, por um lado eu tenho vontade, por outro lado eu tenho medo. Mas enfim, né? E aí ela retrata, gente. É um livro total sobre maternidade. E ela vai tratar não só a parte do bebê, mas também a parte da mãe, de como a mãe se sente. Percebam que nos temas, né, que eu mostrei pra vocês do sumário, ela não vai tratar somente o que acontece com o bebê, mas o que acontece com a mãe também, o que acontece com o casamento, que é muito importante também, o que acontece com as rotinas espirituais, porque pense bem comigo, eu não sou mãe ainda, mas eu imagino, digamos assim, que se você é mãe e você sabe que é um bebezinho 100% ali, 24 horas dependente de você, como é que fica a sua vida espiritual nisso, né? Para nós que somos cristãos, assim, há um olhar cristão. Como é que fica a nossa vida espiritual? Como é que fica as nossas rotinas espirituais? Então é tudo muito complicado, é tudo muito novo. E é muito interessante que ela fala, né, que existe um momento, existe o amor sacrificial, que ela também vai falar aqui,
E é aquele momento em que realmente a gente precisa parar, sabe, a nossa vida. Não é que a nossa vida ela vai parar para sempre, mas existe um momento em que você vai ter que se sacrificar por aquilo e você vai ter que se dedicar somente à sua maternidade. E ela fala também que ela entende que existem muitas mães que infelizmente não têm essa possibilidade, sabe, de passar o dia com os teus filhos, de ser mãe 100% no dia porque precisa trabalhar, porque tem a necessidade de trabalhar, e ela não ignora isso no livro. Eu acho muito incrível como ela consegue abraçar todas as mães, não só as mães que são mães de primeira viagem, mas também as mães que estão sendo mães novamente, porque eu acredito que cada gestação é muito diferente uma da outra, cada criança é diferente. Ela relata, ela teve gêmeos e os filhos dela são completamente diferentes. A mania de um não é a mania do outro, o gosto de um não é o gosto do outro. Então, assim, é um livro sobre viver a maternidade aos olhos do bebê, né, digamos assim, a como enxergar o bebê e como cuidar do seu bebê, e essas dicas que ela dá no fim de cada estação é muito legal. Mas também aos olhos da mãe, como a gente precisa se enxergar, como a gente precisa se portar como cristão, como mulher também, né? Como é que fica, nós que servimos na nossa igreja local, como é que fica, sabe, a nossa vida, como é que fica o nosso ministério. E ela relata sobre tudo isso e fala sobre tudo isso abertamente. E é muito legal, porque eu gosto muito, eu acho que as pessoas se conectam muito com histórias, e não histórias fictícias, pelo menos não eu. Eu me conecto muito com histórias verdadeiras, e a Fernanda, ela é isso. Aqui tava olhando aqui, atrás do livro tem dizendo assim, ó, deixa eu chegar bem perto, sobrevivendo, ela bota um risco, né, no sobre, e coloca vivendo a maternidade, porque nesse livro a gente sabe que não é algo fácil, que é difícil, principalmente para quem é mãe de primeira viagem, mas ela sempre nos faz enxergar como você não vê aquilo, sabe, eu preciso sobreviver, quando na verdade você precisa viver, porque eu acho que deve ser um momento tão único. Eu vejo, sabe, vários bebês que estão em fase de crescimento, eu digo assim quando nasce até um aninho de idade, tantas coisas acontecem, todo dia é algo diferente, todo dia é uma novidade para eles, e a gente poder viver e não sobreviver, mas viver isso é muito importante, porque é um momento único, não só na vida do filho, mas também na vida da mãe. E você pode estar se perguntando, mas Angel, você não é mãe ainda e você leu esse livro? Sim, gente, por quê? Eu tenho o sonho de ser mãe, e esse livro aqui eu sempre quis muito, muito, mas muito ler ele. E eu falei, eu não vou esperar eu ser mãe, eu vou ler agora, e quando eu for mãe, conforme o meu bebê vai crescendo, né, chegar do 0 a 3 meses, inverno, e aí sucessivamente eu leio de novo. Mas eu vou ler até mesmo para me preparar. E aí, para você que não é mãe como eu, gostaria de deixar uma dica aqui. Primeiro, para quem não é mãe, leia. Para quem já é mãe e nunca lê esse livro, leia também, caso você for mãe de novo. Tem uma pessoa na minha família que já é mãe e ela vai ser mãe de novo agora, tá grávida. E eu dei o livro para ela e ela tá lendo, porque toda maternidade nunca vai ser igual uma à outra, entendeu? Você pode ter 10 filhos, cada gestação eu acredito que seja diferente. Então, quando essa pessoa da minha família teve filho, a história era outra, os tempos eram outros, a forma até de limpar o bebê, as fraldas, era tudo diferente, gente. E hoje em dia é outro mundo, é uma outra realidade. Então, hoje a pessoa é cristã, então tem que ter esse olhar também de como, sabe, vai ficar a rotina espiritual e como trazer isso para a vida do seu filho. Então é um outro cenário, né? E pra gente que não é mãe, é importante ler também. Pra mim foi bom, sabe por quê? Porque me atentou em muitas coisas que eu não sabia, que eu não tinha noção, que eu tinha medo. Por exemplo, vou dar um exemplo, essa questão do casamento. Eu sempre me perguntei, meu Deus, como é que vai ficar meu casamento? Porque eu sei que eu nunca mais eu vou ter a privacidade de trancar minha porta e simplesmente dormir com meu marido, né? Eu vou ter que deixar a porta aberta, porque eu vou ter crianças em casa. Então, como é que vai ser isso pra mim? E ela relata sobre isso aqui no livro também, não vou dar muito spoiler. Mas leia, porque o que ela me falou, me falou. E falou aqui no livro,
me acalmou muito, gente, assim, de uma proporção, sabe? Confortou o meu coração, confortou a minha alma, porque eu tenho muito essa preocupação de como é que vai ficar a minha vida depois que eu for mãe. E eu tinha uma visão completamente diferente. Então esse livro abriu muito a minha mente, abriu tanto que agora quem tá lendo aqui em casa esse livro é meu esposo. Ele começou a ler e eu falei pra ele, eu falei, ó, amor, eu queria que você lesse esse livro pra você entender como é que vai, sabe, como é que vai funcionar pra mim como mulher quando eu tiver o nosso primeiro filho, como é que vai ser, como é que eu vou estar me sentindo. Ela relata muito isso também, ela relata um pouco do lado do Rafa também, que é o marido dela. Então eu acho muito importante que não só a mulher, mas o marido também leia, sabe? Então eu falei, Dani, eu queria que você lesse, e ele já começou a ler para entender também como é que vai ser esse processo para ele. Então é isso, gente. O livro dela é sobre maternidade, vivendo a maternidade e não sobrevivendo, porque a gente precisa viver esses momentos que são únicos e eu não vejo a hora dessa época também chegar na minha vida. E é isso. Esta é a resenha do livro. Vou deixar para vocês aqui o link para quem quiser comprar, como eu comprei. E, gente, sensacional. É só isso que eu tenho pra falar desse livro. O livro é tão gostoso que eu li em uma semana, pra vocês terem uma noção. Os outros que eu tô lendo, eu nem terminei de ler ainda, mas este aqui eu li em uma semana, de tão gostoso que essa leitura é. E você quer saber mais e mais e mais. E aí acaba quando você vê, você já leu o livro todo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Me contem se vocês têm interesse nesse tipo de conteúdo aqui no canal, se pra vocês é legal ter essa resenha dos livros, sabe? Mesmo quando o livro possa ser, por exemplo, esse livro, a resenha dele foi positiva, possa ser que eu traga um livro que a resenha seja negativa, mas lembrando que é a minha crítica, é aos meus olhos, então pra você pode ser diferente. Porém, eu queria saber de vocês, então comenta aqui embaixo se vocês querem mais vídeos como esse, se vocês gostaram desse quadro aqui no canal, se agregou alguma coisa pra vocês, eu quero muito saber, então por favor, compartilhe comigo. E é isso, gente, esqueci de falar pra vocês que eu estou gravando esse vídeo no meu cenário de leitura, que é o meu quarto. Meu quarto é o local assim que mais faz silêncio da casa, então eu gosto de botar várias almofadas na minha cama, sabe? E ler, normalmente eu tô lendo antes de dormir. E como é bem silencioso, bem tranquilo aqui, como vocês estão vendo, né? Não tem zoada de nada. Aí eu gosto muito de ler aqui, então eu falei nada melhor do que fazer esse quadro aqui, que é onde eu leio, tá certo? E é isso. Um beijo. Espero muito que vocês tenham gostado. Só mais um pedido, não esquece de deixar o seu like se você gostou desse novo quadro aqui no canal. Deixa lá nos comentários pra mim também, pra eu saber, por favor. Se você já leu esse livro, comenta lá também qual foi a sensação que você teve, qual é a resenha que você deixa pra mim desse livro da Fernanda Witwicky, das primeiras 4 estações. E é isso, gente. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito pra acompanhar os próximos vídeos. Lembrando que aqui a gente tem vlog, a gente tem vlog de viagem, a gente tem receitas, enfim, várias coisinhas. E agora também esse novo quadro que, sinceramente, eu amei gravar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado também. Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.